ao podcast Fora o Glamour. Sabe aquele podcast sobre direito que vai te tirar da caixa? É esse o lugar que nós estamos hoje. E para isso, quem veio comigo nessa jornada e apertou o play foi a agência Orquestra, o primeiro patrocinador e a pessoa que acreditou. Está bem aqui, olhando para mim, nos bastidores. Paula Franciscone e Renata. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, a professora Priscila. A Priscila é nada mais, nada menos, advogada, professora, especialista em direito de família e sucessões, mestre em psicologia social. Ou seja, tem uma visão completa, isso é incrível, tá, Priscila? Técnica e humana sobre o direito de família e o impacto das nossas escolhas na advocacia. Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer construir ali uma carreira de sucesso. Você sabe que se você começar ali, querendo abraçar o mundo, pegar tudo ao mesmo tempo, não é a melhor opção. E para isso eu trouxe essa convidada maravilhosa. Priscila, se apresente para todo mundo. Seja bem-vinda ao 6º episódio do podcast Fora o Glamour, que aqui a gente compartilha histórias glamourosas e também os perrengues, que é Fora o Glamour. Fica à vontade, Priscila, seja bem-vinda. Bom dia, né? Eu tô em frente a um furacão chamado Ellen, não é? Então, a Ellen me faz esse convite, eu tô muito feliz em participar do podcast. Amei a ideia, estou curtindo todos os episódios, colocando, indicando para os meus alunos. Eu acho que essa sua visão foi fantástica. Não posso falar que me surpreendi, porque você realmente é fora da caixinha, né, Ellen? E tem amigos fora da caixa, né? Que aceitam vir comigo nesse projeto. A orquestra veio, você veio, a Adriana veio, Nayara veio. Essa loucura, não é? Num áudio do WhatsApp, com 1000 convites que a gente volta. Gente, eu sou essa pessoa. Ela é essa pessoa, tá? Eu tenho que escutar o áudio 3 vezes para entender 1000 projetos que ela está me propondo. Mas eu estou muito feliz em fazer parte, contribuir, não é? E falar um pouquinho da minha história, né? Dividir, né? Traz um pouquinho aí pra gente da sua jornada da advocacia. Como é que foi o começo da sua carreira? Fica à vontade. Bom, fora o glamour mesmo, porque foi muito difícil, né? Na minha família, então, Ellen, não tinha ninguém com aquela bagagem na advocacia. Então, eu me aventurei, quero fazer direito, muito nova, não é? E acho que por uma influência que eu trabalhava num escritório de advocacia, então vivenciava um pouco o dia a dia ali, me encantei, não é? Até me encantei com esse empoderamento da mulher, né? Eu trabalhava com uma advogada trabalhista maravilhosa. Gente, começou na área de direito do trabalho. Olha só, e ela brigava, estilo Adriana Brandão. Adriana, olha, presta atenção. E eu me encantei, eu falei, bom, eu acho que estou na minha praia, me encontrei e decidi fazer direito. É claro que na faculdade eu não sabia qual área, não é? Então estava um pouco perdida. E é comum para todo mundo, né? Quando a gente está na faculdade, a gente ainda está tão imaturo, não teve, às vezes, todas as matérias ainda. E não tem como decidir qual área. Você tem que vivenciar todas e num dado momento você vai se encontrar. Então, eu me lancei na faculdade, conheci o amor da minha vida na faculdade. Ai, gente, momento fofo! Tenho que falar dele, conheci o amor da minha vida no 3º, 4º Gente, período. eu também conheci na faculdade. Olha, essas histórias de amor. Foi meu professor. Olha só, lindo, gente. E ali o Rodrigo me ajudou muito nesse encontro de qual área que eu vou atuar. Tá vendo? Era a próxima pergunta. Como que você foi atuar? Você começou num escritório que fazia direito do trabalho, com a mulher empoderada, que você se espelhou nela, e foi casar com o direito de família, porque o amor da vida dela influenciou. Ai, gente, história de vida. Muito fofo, conta. Então, assim, o início foi muito difícil, Ellen, aquela história, né? Eu não enxergava a OAB como uma aliada no início da carreira. Esse é o conselho que eu dou para todos, né? Pega a OAB como sua aliada nesse início. O escritório compartilhado, a gente tem tantas oportunidades que na minha época eu não tive. Então, eu realmente montei aquela salinha minúscula, com fio passando, né? Aquela internet que nem tínhamos direito. Fora o glamour, que hoje o escritório dela é mara. Mas olha o perrengue que foi lá no início. Perrengue. Então, assim,
catando clientes, começando com o Rodrigo, porque eu conheci meu príncipe lá na faculdade, nos formamos juntos, passamos na prova da OAB, começamos a advocacia juntos. Mas diferente do meu histórico, o Rodrigo vinha de uma família ligada ao direito, né? A família muito tradicional. Então, o Rodrigo tinha experiência, ele vivenciava o direito desde a infância. Eu não, me lancei no direito e tinha que correr atrás, não é? Não que o Rodrigo não corresse, mas o meu trabalho em me inserir nesse meio, eu acho que foi mais difícil. E ele já atuava com direito de família, não? Não, ele atuava na parte civil em geral, né? Ele trabalhava no tribunal, começou trabalhando no tribunal com o tio, né? Desembargador, então era assessor. Então, pegava já veio com uma bagagem que fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque era exatamente isso que eu queria saber. Como é que foi vocês estruturarem, né? Como foi você estruturar o seu escritório de advocacia, com o fio passando por todos os lados. E realmente essa escolha do nicho, como é importante você ter ali uma área de atuação bem definida, se isso fez diferença para você. Fez diferença. E o conselho que eu dou, Ellen, por que eu escolhi direito de família? A grande verdade é que eu não cheguei na faculdade, aquela história de que você se apaixona por direito penal e se casa com direito civil. Isso não aconteceu comigo. Eu não me apaixonei por direito penal. Mas também não tinha a mínima ideia em que área atuar, né? Eu comecei trabalhista, fechando acordo, juizado, né? Na época era o... A gente sai muito perdido, né? E sem cliente, você vai pegando tudo que aparece na sua frente. Só que na hora que você começa a colocar a mão na massa, você percebe aquilo que te dá mais paixão. Hoje, eu identifico que o que me dá mais paixão é a tutela dos vulneráveis. Eu adoro fazer justiça. Eu pego um caso, Ellen, em que eu ganho dinheiro, mas eu chego em casa e falo, eu faria tudo de novo sem ganhar um centavo pela alegria de entregar aquela sentença para o cliente, aquele resultado para o cliente, de conseguir esse feedback, esse abraço, né? Eu terminei um processo de adoção há 2 anos atrás, que eu falei, gente... Impagável, né? Claro que a gente recebe por isso. Recebe, mas faria de graça, Ellen. Exatamente. Que satisfação. Coloquei minha cabeça no travesseiro, chorei de alegria. De alegria. Ai, que lindo. Fiquei emocionada. Fotos até hoje, entendeu? Dessa família encantada. E eu fiz parte disso. Então, eu achei o direito de família no meio da advocacia. Gente, fiquei emocionada, o olho marejou. Ficou mesmo. Gente, eu fiz a Ellen chorar. Eu adoro essas histórias. As pessoas vêm que choram com as histórias, inclusive eu, no caso. Então, eu acho que a pessoa se encontra, né, colocando a mão na massa, aquilo que te dá paixão, o que te move. E aí você olha e fala assim, bom, essa é a minha área, é aqui que eu vou caminhar. Pois é, e é exatamente o que eu queria saber, sabe? Porque... Quando você escolhe um nicho de atuação, uma das primeiras preocupações que a gente tem é, caramba, mas será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque a gente tem que sobreviver também, né? E como captar esses clientes. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental. Quando você faz aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta, o dinheiro é consequência do seu trabalho. E eu lá no escritório, a gente trabalha com contencioso estratégico civil. Mas várias demandas chegam para mim, eu atuo com parceiros assim, de excelência. Então, se chega um caso de família, eu atuo com excelência com um parceiro e a gente faz as ações em parceria. Mas, como a minha história de vida é uma história de superação, né? Vocês que me acompanham aqui sabem que eu fiquei viúva muito jovem, ainda grávida da minha filha, durante a faculdade. E ali eu passei por um processo de inventário muito desgastante, o qual minha filha hoje tem 18 anos, vai fazer 19 esse ano. O inventário ainda não acabou. Veja o tamanho desse litígio. Então, o que eu tive forçosamente que aprender a lidar com inventários de sucessões para defender os direitos da minha filha naquele inventário. E faço até hoje, com excelência. E... apesar de não ser a minha área específica ali de atuação de dia a dia, eu estudei aquilo de cabo a rabo porque eu precisava defender os direitos dela. E nisso, quase que na força do ódio, na né? Na força. Tipo, vai ser por mim e comigo e vai ter que dar certo. E ali, Pri, eu acabei tendo um conhecimento dos direitos de família e eu
Algumas causas chegam até mim para que eu atue em reconhecimento de união estável pós-mortem, reconhecimento de união homoafetiva pós-mortem, e nós já fizemos também. E já fiz isso gratuitamente. Acabei de terminar um processo agora, o recurso foi julgado recentemente, obtivemos ali, graças a Deus, garantimos a tutela, a sentença não foi reformada, e ali eu sinto satisfação porque é uma injustiça o que aquela mulher ia passar. E uma das minhas bandeiras é, principalmente nesses casos de reconhecimento de união estável, seja pós-mortem ou não, eu passei por isso. Eu passei por esse questionamento, por esse julgamento. Ah, quem é essa mulher? Essa mulher chegou agora. Esse cara foi casado comigo por X anos. Como é que ela agora chega e vai usufruir de X bens, mesmo que seja dali por diante? As pessoas criam um tumulto em relação a isso. Exatamente. E desconsideram toda uma história que aquela pessoa viveu com a outra que faleceu ou que se separaram, enfim. Então, eu faço muita coisa pro bono por conta dessas bandeiras, porque eu me apaixono pela justiça sendo feita por aquelas mulheres que estão naquele momento vulneráveis. Isso que eu chamo que é a alma de advogado. Né? Quando as pessoas me perguntam assim, eu não sei se eu quero o direito. O direito está ligado a isso, Ellen, a você fazer parte dessa busca pela justiça, a busca pelo correto, pelo equilíbrio, né? Então, e o bom advogado é aquele que tem essa paixão, que não é movido pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência, mas o que te move é isso, esse senso de justiça não pode ser assim, não é? E eu vou lutar até o fim, não é, pelo meu cliente. E me diz uma coisa, você vê alguma desvantagem? Porque as pessoas acham assim, principalmente, você tem muitos alunos, né? E a gente acaba influenciando esses alunos, assim, diretamente, né? Eles olham a Priscila e falam assim, nossa, eu quero ser igual a professora Priscila, olha como ela entende do assunto, olha como ela domina, como ela é bem-sucedida. E você acha que aí as pessoas acabam tendo uma ideia equivocada, ou esses alunos uma ideia equivocada de, se eu me especializar em uma área, eu vou fechar a porta para várias outras causas que podem chegar no meu escritório. Você vê alguma desvantagem em você ter um nicho na advocacia? Não, eu acho que no início, realmente, você não pode se dar ao luxo, só pego essa área. Não é? O início é a sobrevivência, você tem que conta para pagar, não tem jeito, né? Você vai estudando, até porque eu acho que no início, Ellen, ninguém tem certeza absoluta, é muito difícil qual a área que eu quero atuar. Então, você tem que experimentar, realmente. Mas hoje, não é, em 2025, a sociedade não enxerga mais com bons olhos o que faz tudo. O generalista, né? O advogado generalista. Você colocou muito bem isso. Eu tenho parceiros. O meu escritório pega tudo. Mas eu tenho parceiros para caminhar comigo. Porque a parte geral, a parte de princípios, a parte processual, você domina, não é? O processo civil todo. Exatamente. Agora, qual a ação cabível, qual estratégia na área de família, na área civil, você tem que ter um especialista para caminhar com você. Então, sabe o que acontece muito lá no escritório? Eu acredito que com você também deve acontecer. Não especificamente na área de família, porque é o seu ramo de atuação diretamente. Mas lá no escritório, chegam causas para mim, sei lá, de parceiros, por exemplo, que é da Barra da Tijuca e eu estou no centro da cidade. E aí já teve a primeira etapa do processo, ali todo resolvido em primeira instância, e eu sou muito convidada a atuar em segunda instância por estar próxima do tribunal. Eu tenho amigos que são do interior e que me chamam para atuar em causas porque é muito custoso vir do interior para cá, seja por conta de trânsito, violência. E ali, toda a parte, por exemplo, processual específica em relação ao direito de família, eles fazem, eu estudo o caso e defendo aqui embaixo. Então, acho que é algo que funciona muito bem, que as pessoas têm que começar a aplicar isso na advocacia delas. Perfeito, porque você tem uma entrada boa, você já tem a expertise dentro do tribunal, e isso é importante. Agora, a primeira instância, você tem que estar sempre agregando parceiros, né? E eu acho que muitos alunos me perguntam o seguinte, Ellen, mas será que não é vergonhoso falar para o cliente, né? Ele chega no escritório com uma área e você
mencionar que está chamando um parceiro especialista? Não. Claro que não, gente. Eu sentiria muito mais segurança. Eu fui fazer uma cirurgia anos atrás e meu médico falou, olha só, vou chamar um parceiro desta área para acompanhar a cirurgia. Eu não fiquei na dúvida se o médico era bom ou não. Uhum. Eu achei ele o máximo, não é? Porque eu falei assim, cara, ele realmente tem uma visão ampla e ele vai chamar um amigo mais especialista na área para acompanhar a minha cirurgia. Então, o advogado ele tem que ter confiança. Eu sei, eu sou bom naquilo que eu faço e não tem que ter medo de falar isso para o cliente. Cara, eu acho isso incrível. Você não ter... Muitos advogados têm a vaidade, né? E aí quer abarcar tudo e acaba enfiando os pés pelas mãos. Então, é importante a gente falar para vocês que estão iniciando que não é vergonhoso. Não Hoje, mesmo. eu acho que depois da pandemia, nós que temos escritórios, né, Pri, você não precisa ter um escritório grande. Você descobriu que você podia trabalhar de casa, que tinha um home office. Então, as grandes estruturas, aqueles escritórios que eram muito grandes em espaço, acabaram ficando obsoletos, com pessoas ali. Não tinha mais o fluxo de pessoas grande dentro do escritório. E ali as pessoas foram enxugando o custo e viram que, para você ser um bom advogado, você não precisa ter uma estrutura imensa. Claro, há escritórios grandes, há ali as big laws, mas você pode ser um escritório pequeno com uma baita estrutura, porque você tem pessoas qualificadas trabalhando com você sem ocupar o mesmo espaço físico. Exatamente. E dominar as tecnologias, né, Ellen? Porque realmente o cliente não quer se deslocar para o seu escritório se ele pode fazer uma reunião virtual. Sim. Agora, não adianta você abrir o virtual, peraí, a câmera não está ligando, e a internet falha, o áudio está ruim. Se eu sou o cliente na mesma eu já não quero mais aquele advogado. Como que esse advogado vai fazer uma audiência remota também com essa falha na tecnologia? Então, você tem que dominar, não é? Hoje é um caminho sem volta. E existem vários colegas que estão ali relutando em utilizar essas tecnologias. Gente, é um caminho sem volta. Não tem jeito, é um caminho sem volta. Cada vez mais surgem especializações em inteligência artificial, em direito digital, em lei geral de proteção de dados, e a gente vai ter que mergulhar de cabeça nisso. Senão, nós vamos ficar, sem dúvida, obsoletos. Mas trouxe Priscila aqui hoje, porque a gente tem que aproveitar essa expertise maravilhosa para tratarmos ali um pouquinho das mazelas do direito de família. E como vocês puderam perceber no início do episódio, eu relatei um fato que aconteceu comigo, vida real, porque aqui a gente traz o real oficial, bastidor. Não tem problema em falar sobre isso, sobre as dificuldades que eu tive para fazer o inventário do meu falecido marido à época e das barreiras que foram impostas a mim no reconhecimento da minha união estável, no reconhecimento, a partir desse reconhecimento, se eu poderia ser inventariante dos bens deixados por ele ou não, quais seriam as consequências disso, quais seriam os entraves caso eu não fosse, e aí, a partir de um determinado momento eu tive que deixar de ser, por sobrevivência mesmo. E hoje nós estamos passando por uma transformação no direito de família. Na verdade, direitos e sucessões, né? Nós temos aí o anteprojeto do Código Civil, que vai tratar especificamente do que a Priscila vai falar aqui hoje, que é no que tange ali o inventário e sucessão, quem concorre, quem não concorre, se o cônjuge concorrente, o que ele herda, o que ele não herda. Então, vai ser extremamente importante para você que está aí do outro lado, seja que você está passando por esse problema, se você acabou de perder o seu marido, perder a sua esposa, perder seus pais, você precisa entender como funciona hoje e como pode ser que venha a funcionar com esse anteprojeto de reforma do Código Civil. Pri, fala para mim, você como civilista e especialista em famílias e sucessões, o que você diria do ponto principal da reforma desse Código Civil, desse projeto de reforma, né? Quais são as mudanças? As mudanças vão ser para melhor? Como é que funciona hoje? Melhor dizendo, como funciona hoje?
qual é a proposta, isso vai ser bom ou ruim, quais são os aspectos e o que isso vai impactar diretamente a vida das pessoas. O tempo é todo seu, você pode falar sobre isso. Tá vendo? 1000 perguntas ao mesmo tempo. Eu que lute, entendeu? Para lembrar de Vou todas. pontuar, ó. Não, mas eu lembrei, guardei. Reforma do Código Civil. Como funciona hoje? Se alguém falece, alguém casado falece, deixando filhos do casamento anterior e o casamento atual com filhos atuais, mulheres atuais. E aí? Como é que funciona? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Você está caminhando comigo, sabe que eu sempre enxergo o copo meio cheio, nunca meio vazio. Então, eu sou a favor da reforma e eu acho que não representa um retrocesso. Na verdade, o direito sucessório, o direito de família, né, a legislação acompanha a movimentação social. Então, nós tínhamos um código de 1916, que foi reformado em 2002. O código de 1916 tinha uma ordem sucessória lá, né? São herdeiros necessários, né? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Então, os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pais, avós, cônjuges sobreviventes na terceira classe e os colaterais. Só que, com a reforma do Código de 2002, com a entrada do divórcio, nós estamos falando de um código de 1916, Ellen, em que o divórcio era quase que impossível. Começamos com desquite e depois o divórcio você tinha que imputar a culpa a alguém. Então, era aquela dificuldade toda. Então, nós tínhamos casamentos longos, sólidos, duradouros. Nesse formato familiar, foi necessário mudar. Não é? Mudar como? Pegar esse cônjuge sobrevivente que ficava na terceira classe. Então, para quem não é da área... Para quem não é da área, não é? O indivíduo falece e a herança dele primeiro vai buscar se ele deixou um descendente, um filho, um neto, bisneto, porque não tem limitação. Não deixou, eu vou buscar um ascendente, que pode ser um pai, um avô, um bisavô, também não tem limitação. Não tendo descendente, não tendo ascendente, aí eu vou em busca de um cônjuge ou companheiro sobrevivente para herdar, né? Esse contexto, no Código de 2002, com a reforma, ele foi mudado, porque o que o Código decidiu fazer? Esse cônjuge sobrevivente, que numa relação de 10, de 20 anos, não é? E no segundo casamento, já que agora o divórcio foi permitido, não é? Então, no segundo casamento, esse indivíduo não constituiu nenhum patrimônio em conjunto. Porque o indivíduo divorciou, deixou metade do patrimônio com a primeira esposa, inicia o segundo casamento, e nesse segundo casamento, nessa segunda união, ele construiu algum patrimônio? Não, ele conseguiu manter o que ele tinha. Já tinha. E aí, depois de 20 anos nessa segunda união, Ellen, ele falecia, essa esposa, esse cônjuge sobrevivente... Seria meeira de alguma coisa? Não, porque ele não adquiriu nada, meeira de nada. As pessoas confundem muito, meeira e herdeiro. Exatamente. Meação é o direito que eu tenho quando eu quando eu adquiro um patrimônio durante a união ou o casamento pelo regime da comunhão parcial. Então, essa segunda esposa não adquiriu nenhum patrimônio com ele, porque já estão no segundo casamento. E para ser herdeira de alguma coisa, esse indivíduo tem que ter falecido sem ter deixado descendentes e ascendente. Ela tem que ser a única ali, não é? Isso não acontecia, Ellen. Se ele vem de um primeiro casamento, já está no segundo casamento, provavelmente ele deixou filhos no primeiro. No primeiro. Então, esse cônjuge sobrevivente ficava sem nada. O Código, reconhecendo isso, não é, reformou, e foi a grande mudança, trazendo o cônjuge como herdeiro concorrente. Tudo bem, você pode não ser meeiro de nada, mas você herda em concorrência com os descendentes. Foi uma loucura no Código de 2002. Na época, eu trabalhava na Estácio, era advogada orientadora, nós fizemos um mutirão, cursos com Cavalieri, apenas com Cavalieri, para entender a reforma do Código Civil. Funcionou muito bem. Mas olha só, vejam quantos anos levou para a reforma.
Exatamente. 1916 era o código anterior, 2002 o código novo. Aham. Só que esse formato, ele não funcionou bem, não é? Porque agora, com a facilidade do divórcio, o divórcio unilateral aí, não é? Esse casa divorcia, nós estamos vivenciando a seguinte situação. Eu me caso hoje, faleço daqui a 6 meses, e esse cônjuge sobrevivente, ele vai dividir esse patrimônio com as minhas filhas, em partes iguais. Será que nesses 6 meses de casamento eu consegui ter um vínculo afetivo tão grande a ponto de gerar nesse cônjuge sobrevivente 1/3 da herança dividindo com as minhas filhas? Complicado. A minha mais velha tem 20 anos, a minha mais nova tem 15. Vamos imaginar aí 20 anos de convivência. Conheci esse indivíduo agora, me casei tem meses. É bem polêmico, hein? É bem polêmico. Então, agora, com o novo formato familiar, a grande mudança, que alguns dizem que se trata de um retrocesso. Eu creio que não. Olha, enxergar o copo meio cheio. Não é um retrocesso. É realmente adequar ao novo formato familiar. O cônjuge sobrevivente deixa de ser herdeiro concorrente. Ele continua na 3ª classe, como era no Código de 1916. Ele não concorre a nada. E se na constância desse casamento eu desejar contribuir mais, eu faço uma doação, eu faço uma disposição testamentária. E aí é o ponto que eu quero fechar essa meia aula, porque eu falo muito, Não, mas é para você falar mesmo. É o seguinte. Porque, primeiro, é um assunto confuso, principalmente para quem é leigo. Então, quando você fala, eu vou até pedir para depois você explicar essa questão de meieiro, concorrente, para que as pessoas consigam ter clareza em relação a isso. Porque até a gente, quando está estudando sucessões, é difícil de compreender. Mas é muito polêmico isso. Eu, sinceramente, não sei, me deu um bug aqui. Então vamos lá, não é? Eu vou só fechar o que eu estava falando e volto para esse ponto. Se essa mudança agora do Código de 2002 para esse projeto, né, essa reforma que tira o cônjuge sobrevivente, não se trata de um retrocesso, mas ele traz uma visão de racionalizar mais o direito de família. Tirar esse glamour, não é? Na hora em que você está dando entrada no casamento ou fazendo o contrato de união estável, você precisa pensar na parte patrimonial. Gente, ninguém pensa nisso. O que acontece? A gente normalmente é tomado pelas emoções, está apaixonado. Eu não quero tocar nesse assunto. É que nem você tocar em assuntos de deixar testamento, proteger ali seu patrimônio ou por uma holding familiar. A gente não gosta de falar sobre morte. E a gente também não gosta de falar sobre separação. Mas são fatos da vida. E a gente tem que começar a desmistificar isso e falar com o parceiro sobre isso. Com o seu namorado, com o seu noivo, que você pretende construir uma família. Isso é fatal, Priscila. Porque eu vejo amigos hoje vivendo... Você toca no assunto, ele nem... Não, e vejo amigos que estão, talvez, em momento de uma crise, de uma separação, na qual a mulher está com ele há 10 anos, 15 anos, e simplesmente vai sair do casamento com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque lá atrás não houve essa conversa que é desgastante, é desagradável, mas ela é necessária. Ela é necessária. A única certeza que nós temos na vida é que a gente vai morrer. A gente vai morrer. E a gente não quer falar de testamento. Exatamente, mas tem que falar, você tem que racionalizar. Então, nessa hora, você tem que sentar e falar, mas peraí, e o plano B? E se o casamento não der certo? E se acontecer um falecimento aí no meio do caminho? Você precisa racionalizar. Aí entra o papel do advogado. Tudo bem você estar apaixonado e não quer falar sobre. É chato no meio da paixão ali, não é? Você sentar com seu noivo, olha só, mas esse patrimônio, isso aqui... Não se desgaste com isso. Contrate um advogado para fazer o seu planejamento familiar. Os famosos estão fazendo isso, não é? Vou me casar, tudo bem, não é? Não sei se é o caso aí de não vou citar o nome, que eu não sei se pode citar o nome aqui.
De algum artista Mas o desse artista casou e é claro que ele não vai discutir com o noivo, não é, essas questões de regime de bens, mas vai passar um contato do advogado, olha só, agenda com a minha advogada especialista, que ela vai falar sobre. E aí sim, o advogado que não está comprometido emocionalmente vai sentar e vai falar, olha só, o seu formato familiar comporta o regime de bens A, B ou C, e está tudo bem, não é? Tudo bem, você não quer misturar o patrimônio, separação total. Você quer compartilhar o patrimônio, comunhão parcial, comunhão universal, o código dá aí mil possibilidades. Mas você tem que escolher a que melhor se adapte ao seu formato familiar. Eu tenho um formato familiar, você tem outro, a Adriana outro, cada um tem o seu. Agora, você tem que racionalizar, escolhendo o advogado para fazer esse acompanhamento. Então, isso é importante. Aí, pegando o gancho da minha ação e herança, que você me pediu para explicar. No regime da comunhão universal, que era o regime do Código de 1916, era um regime que tudo se comunicava. Comunicar é o quê? Me casei hoje, me divorciei daqui a 10 anos. Vocês prestem atenção, vocês do bastidor, eu vou dizer, importante, porque todo mundo aí é casado, é noivo, quer casar, Uma aula de direito de família. Me caso vai hoje... Vai dizer que eu não avisei, hein? Me caso hoje, divorcio daqui a 10 anos. Regime da comunhão universal de bens. Tudo vai ser dividido. Não importa se eu me casei hoje e há 5 anos antes eu comprei um apartamento. Patrimônio. Já tinha um patrimônio. Não importa. Vai colocar Atinge tudo na mesa, 50-50, cada um vai ficar com a metade. Era um regime que comportava aquele formato familiar que a mulher não trabalhava, cuidava do lar, e só o homem adquiria bens, tudo ótimo. Com o advento do divórcio, nós passamos a ter o regime legal como o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal até hoje. Que é o quê? A comunicação desse patrimônio é só na constância do casamento. Se eu me casei hoje, é claro que eu não vou dividir um apartamento que eu comprei há 5 anos atrás se eu nem conhecia o meu marido. Esse é aquele tipo, não quero falar nada. Não quero tocar nesse assunto. Deixa isso pra lá esquecido. É o legal? Isso, é esse? Exatamente. E aí eu vou apurar num divórcio, me caso hoje, me divorcio daqui a 10 anos, Ellen, eu vou apurar o que foi adquirido nesse período. Tudo que for adquirido onerosamente, por que eu estou falando onerosamente? Porque a aquisição gratuita, que é herança e doação, não se comunica. Porque não teve participação nenhuma do cônjuge. Recebi uma herança enquanto estava casada, 100% me pertence. Não, se fosse assim, ninguém ia casar mais. Exatamente. Doação, também não. Mas tudo que eu adquiro de forma onerosa, comprei um apartamento... Onerosa, gente. Paguei, pô. Paguei. Tá? Exatamente. 50%. Se hoje eu assino uma escritura, comprei um apartamento, 100% no meu nome, cheguei em casa, vou falar pro Rodrigo o quê? Amor da minha vida, meu príncipe. Compramos um apartamento. Compramos. Por quê? 50% pertence dele. ao Rodrigo. Não importa se ele assinou a escritura, se ele não assinou. O nosso regime de bens é o regime da comunhão parcial. Isso é meação. Isso não é herança. Já o regime da separação total, o que é meu, o que é seu, e a vida continua. Prejudicial, não. Porque, pelo contrário, eu acho que é um regime bem claro. E o que é meu, o que é do seu marido é do seu marido. E o que ele quiser te doar durante o casamento é prova de amor. Meu amor, estou comprando um apartamento para você, no seu nome. Estou doando um carro 0. Olha que delícia. Ai, gente. Totalmente seu. Prova de amor. Prova de amor. Por mais provas de amor no mundo, né? Exatamente. Quem vai explicar isso? Um advogado especialista em direito das famílias. Você tem que procurar um advogado. Não dá mais para tratar o casamento só com esse romance, o glamour do casamento. Maravilhoso. Mas deixa a parte racional com um profissional. Entrega na mão dele. Coloca que ele vai destrinchar. A dificuldade até é nisso, né? O desconforto. Pô, mas vai me colocar para falar com um advogado? Você não disse que me ama? Mas ela não me disse que me ama? Me colocar para falar com o advogado? Gente, é segurança jurídica. Exatamente. É para evitar problemas futuros. E como que vai ficar agora com essa proposta de alteração? Então, isso é o que acontece hoje. Isso.
Com a proposta de alteração do código, como é que ficará? Agora a proposta vai retirar esse cônjuge como herdeiro concorrente. Porque é aquilo que eu falei para você, se hoje eu me caso e daqui a 6 meses eu faleço, em 6 meses eu não adquiri nada, onerosamente. Mas, de repente, eu recebi um apartamento de herança, ou já tinha um apartamento antes do casamento. Tenho 2 filhas, o cônjuge sobrevivente vai receber o quê? 1/3 desse apartamento, dividindo com as minhas 2 filhas, que caminharam comigo. Aí a minha mais velha está há 20 anos, a minha caçula 15. Gente, com essa pele, que irritação. Quem dera, gente. Quem tem amiga tem tudo, irritação. Tá vendo? Olha só. Então, seria justo dividir esse 1/3? Eu entendo que não é? Você pode até colocar isso no testamento, mas a lei não vai mais estabelecer essa divisão. O cônjuge continua na 3ª classe, não é? E se você, na constância do casamento, quiser prestigiar, porque é claro que agora eu vou falar o outro lado. Realmente você pode entrar no casamento e que você encontra uma pessoa maravilhosa e que seus filhos não te dão a mínima, não é? Não se importam com você, não é? Tem filhos que não merecem, infelizmente. Mas você pode corrigir isso através de um testamento. De novo, procura o advogado. Gente, isso vai dar o que falar. Vai dar o que falar. E em relação à inventariança, tem alguma mudança ou não? Não. Continua a mesma regra. Continua a mesma regra. Essa vai ser a mudança mais significativa. Existe uma proposta até ousada de retirar o cônjuge do rol dos herdeiros necessários. Eita mesmo. Mas não sei se passa. Você concorda com isso? Não sei, gente. Eu não concordo, não. Olha, eu não concordo, não. Eu também não. Eu acho que não prestigiar, ainda que o casamento seja um casamento horrível, curto, não é? Não, e ainda que seja um casamento horrível. O cônjuge sempre será um herdeiro necessário, porque a gente está falando de um cônjuge que está na 3ª classe, mas que herda, não é? Excluindo um colateral. Você imagina um primo que não tem contato nenhum com o falecido, excluir o cônjuge sobrevivente. Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Essa deve ser a parte mais radical do nosso congresso, entendeu? Que está pensando nisso. Ô, Pri, me diz uma coisa. Se você hoje pudesse voltar no tempo, qual seria ali o conselho que você daria para você mesma? Mais confiança. Eu acho que no início da advocacia, não sei por não ter esse histórico familiar, não é, dentro da advocacia, por ser mulher, porque passei perrengue mesmo e não acreditava no meu potencial, sabe, Ellen? Eu acho que, porque sempre tem, ontem mesmo eu estava falando isso em sala de aula, sempre tem um fulaninho, não é, quase que enviado do inferno, para falar. Você divide um projeto, a pessoa fala assim, mas todo mundo está fazendo um podcast, tem tantos. Eu quero gravar um vídeo, eu quero especializar na área, mas tem tantos. A advocacia, olha, tantos advogados, conheço vários que estão lá sem emprego. Dirigindo Uber. Para fundar o seu projeto, gente. Quanto a isso, eu quero dizer uma coisa. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Exatamente. E compartilha seus projetos. Guarda. Exatamente. Porque se você for compartilhar com alguém que não vai te levantar, então eu daria esse conselho, acreditar mais no meu potencial. E existe algum erro que você cometeu e que hoje, olhando para trás, você faria diferente? Se eu fosse falar os meus, eu ia ter que ter um caderno. Gente, não, caderno aí que eu vou anotar. Vários, Ellen, vários. Mas eu acho que eu vou colocar isso, a falta de confiança. Eu comecei a advocacia e quando ia despachar, não é? Eu senti essa pressão, né? Eu lembro, não posso citar nomes aqui, né? Mas, assim, eu lembro que no início da minha advocacia, quando eu decidi engravidar, eu tinha um vínculo, não é? E eu sofri exatamente isso, né? A Priscila não pode ser promovida porque agora ela quer engravidar, ela quer ser mãe. Então,
eu não rebati essa informação, eu devia ter lutado mais, principalmente como operadora do direito, não é? Eu, advogada... Mas é porque a gente fica tão fragilizada, né? Exatamente, é um momento tão frágil, né? E assim... Os hormônios estão ali todos em descompasso. Infelizmente, eu a mulher passei passa por um isso aborto até espontâneo hoje. nessa época, então eu estava assim mexida, não é? Será que a maternidade vai acontecer na minha vida? E aquelas emoções. Então, eu ouvi e eu deveria ter rebatido. Não só por mim, mas por várias mulheres que dividiam o espaço ali comigo. Mas né? você está aqui hoje Mas falando tô aqui sobre pra falar, isso. Gente, é possível. Ellen até esqueceu que nesse rol aí, gente, eu sou professora, eu sou advogada, eu coordeno a NPJ, eu tenho 2 filhas, sou mãe atuante, sou atuante na minha igreja, sou uma esposa maravilhosa com meu marido, amiga. É possível dividir todas essas funções. Se vocês homens normal. conseguem, a gente já não sabe, entendeu? Olha, eu olho lá, né, Brincadeira. eu acordo cedo meio desesperada, abro o Instagram da Ellen, quando eu vejo ela no 220 no tênis, eu falei, é possível? Se ela consegue, eu também consigo. E tem um gato e um cachorro também. Exatamente. Ele me acordou às 5h30 da manhã e me diz uma coisa. O que você diria para essas mulheres, em especial para as mulheres, mas para todo mundo que está começando a carreira agora? Tem uma área que você diria, olha, investe nessa área, isso está em crescimento, ou vem para o direito de família e sucessões. Gente, todo mundo morre e se separa. Alguém, em algum momento, está casando, se separando, morrendo, entendeu? Então, infelizmente, né? Coisas da vida. Eu puxo para essa área, Você puxa para essa área? Porque, principalmente com a reforma do Código, entra essa cultura de tratar o direito de família de uma forma mais racional. E, para isso, eu vou precisar de um advogado especialista. Todo mundo está inserido no ramo familiar. Não tem jeito, né? Então, nem todo mundo tem um vínculo empregatício, nem todo mundo comete um crime, mas todos nós estamos inseridos no direito de família. Não tem como. Então, é uma área. Agora, não é uma área para, como qualquer outra, para você atuar de qualquer jeito. Você precisa mergulhar e se especializar. Não, e tem que ser psicólogo também, né? Por isso que eu fui buscar o meu mestrado em psicologia. Para trazer um pouquinho sobre um lado sabia. mais humano, não é? Porque a época que eu fiz o mestrado, Ellen, não se tinha aquela decisão do STF pela multiparentalidade. Então, eu defendia a paternidade socioafetiva. Como assim? Eu criei Gente, essa na minha criança... casa tem uma... Exatamente, eu vivo essa situação. Né? O Cláudio faleceu aos 18 anos. Quem criou a Sofia? O Vitor. Exatamente. Falar que ele o Vitor é pai não sócio-afetivo é dela. pai sócio-afetivo, não é? Mas o STF ainda não tinha se posicionado. E esse pai, então, não pode colocar essa filha sócio-afetiva como dependente para ter todos os benefícios, para ter um plano de saúde, colocar como dependente no imposto de renda. E vou além. Esse pai, no futuro, falece. Essa criança que foi criada a vida toda como filha não tem direito à herança? Como assim? Né? Então, eu fui buscar no direito e não consegui um apoio. Eu falei, eu vou para o mestrado em psicologia. E aí, estudei a construção da paternidade, que é uma construção que você se coloca no local de filho, no local de pai e mãe, não é? E constrói essa paternidade. Que, às vezes, ela pode nem ser desejada, é naturalmente. Você se casa... E quando você percebe aquele laço afetivo foi... Já aconteceu. Aconteceu. E do nada você acorda de manhã e fala assim, caramba, esse é meu pai, minha mãe, não é? Eu fiz uma entrevista na época do meu mestrado que a menina falou isso, olha, eu tenho um pai biológico e eu tenho um sócio afetivo, eu amo os dois, eu vou me casar, professora, e eu vou entrar na igreja com os dois. Ai, que legal! Porque não tem um mais importante do que o outro. Os dois participaram da minha infância. Formação. E ela fechou com uma frase que eu nunca mais esqueci, Ellen. As crianças diziam assim, ao me olhar como tadinha, aquela que vem de uma família, de um pai, de uma mãe divorciada, ela entrava empoderada na escola e dizia assim, eu tenho 2 pais e uma mãe. E ela falou, conquistei o mundo. Queria ir para Disney.
pai biológico deu X, o pai socioafetivo deu Y, a mãe Z. Fui pra Disney. Quis um carro, juntei dos 3. Então ela falou, Priscila, minha vida sempre foi mais fácil porque eu tinha um tripé. Ah, legal, legal. Eu falei, cara, mas isso é enxergar o copo meio cheio, Ellen, é fantástico, Legal, não é? fantástico. Então, eu busquei na psicologia esse respaldo. Então, me diz aqui, o que você diria para quem está começando agora e quer construir uma advocacia sólida em algum segmento do direito? Você como professora, agora fala professora. Professora, se especializar, estudar e eternamente estudar. Você vivencia isso, né? Eu já acordei hoje, já estou na polêmica lá da revista íntima sendo discutida pelo STF. Gente, é o dia inteiro, todos os dias. E minha filha me pergunta assim, mãe, é chato? É chato estudar aquilo que eu não gosto. Eu não vou pegar nunca um livro de contabilidade, vou ficar estudando aquelas expressões matemáticas, tá? Maior respeito quem gosta. Mas quando eu pego ali uma notícia jurídica e começo a ler, eu leio com prazer. Eu quero saber qual o voto. Quer saber a fofoca? Quer saber a fofoca jurídica? Veja a fofoca não é? jurídica. Leia aquele voto e fala qual é a treta que está acontecendo aqui dentro. Eu quero saber. Gente, que delícia, não é? Aquela polêmica ano passado no Big Brother, do indivíduo que durante o programa falou que vivia uma união estável, ganhou o prêmio e depois disse Teve que que dividir, lembra disso? exatamente, estava num relacionamento ainda, conhecendo. Gente, isso é fofoca jurídica boa, que a gente adora ler. É fofoca jurídica que você aplica no seu dia a dia e você aprende a lidar com as pessoas, tá? Exatamente. Porque aquilo ali é a natureza humana. O cara vivia união estável, ganhou o prêmio e disse que tinha conhecido a pessoa ali, Exato. tipo, E fato eventual, gente, que é no caso do prêmio, entra na partilha, entra na partilha. Então, Tem jeito não. se liga. Agora me conta um fato pouco glamuroso aí da sua carreira. Qual foi o perrengue que você passou assim, que você falou assim, meu Deus. Aqui eu já ouvi. Eu já escrevi e-mail para cliente, em vez de pedido, estava escrito peido, e eu fingi que não era. Ai, não eu era também comigo. já cometi esse. A Dara já chamou. Vocês estão rindo, né? As partes pelo alto-falante. Senhor Espólio! Senhor Espólio! Chamou o senhor Espólio e ele simplesmente não existe, porque ele estava morto, no caso. Adorei esse da Dara, gente. Achei o máximo. Já falou o ânus da prova durante a audiência. Então, qual vai ser o momento fora o glamour? Olha, eu tenho vários. Coloca o Ellen, pi aí, se vocês acharem que é necessário. Mas acho que o pior, porque assim, tem gente que adora espizinhar no seu erro, né? E tudo é como que você reage ao erro, né? Ignora, finge demência. Eu fingi como se não demência. aconteceu, eu também. Eu falei, gente, Ou ele leu então- pedido, eu tenho certeza. Eu li pedido, como é que ele vai ler diferente? Exatamente. Ou então você trata como natural, né? Eu acho que assim, eu tenho vários, mas eu vou falar um corriqueiro porque alguém vai se identificar. Eu comecei fazendo as minhas audiências dentro da área civil, né? E me aventurei na trabalhista, porque a trabalhista tinha o dinheiro rápido, não é? E vinha desse escritório que eu tinha como referência. E faço a minha primeira audiência trabalhista, só que a trabalhista, gente, você inverte o local, Isso é clássico. o lado que você senta. Isso é E clássico. aí, quando eu sentei na cadeira do advogado, da reclamada, o juiz sabia que eu estava pelo reclamante. E ele, na hora, virou e falou assim, mudou de polo, doutora? Agora você representa a empresa? Desagradável. Desagradável. gente. Porque eles gostam de ser desagradáveis, né? Exatamente. Com aquela plateia toda, todo mundo rindo. Eu E sei. eu virei e falei, pois é, excelência, olha só, estava tão distraída, levantei rindo. Que ótimo, ainda bem que Vossa Excelência me avisou. Muito obrigada pela gentileza, Excelência. Sentei do outro lado, rindo, estava rindo, fiquei morrendo por dentro. Eu faço a Simpática. simpática. Eu fiz demência simpática. Ponto final. Então, eu acho que Aconteceu isso como comigo também. você Na reage... frente do cliente, o que é pior. O que é pior. Como você reage que é o E importante. foi isso. Eu acho que eu fui tão natural, assim, tão a gente boa, que o cliente nem se deu conta. Exatamente. Não se deu conta. Eu falei, não vou me deixar abalar. Primeiro porque cliente acha o seguinte, que ele vai chegar na sala de audiência, é igual filme americano, entendeu?
Que tá todo mundo ali com aquela peruca branca, não sei o quê, martelo, pá, bate o martelo. Nada disso é real, gente. Nada disso. Nada disso. Então, ela chegou, não entendeu nada, mandou ela mudar de lado, ela mudou, mudei plena, seguiu o baile e assim foi, entendeu? Eu posso contar outro perrengue Pode, rapidinho? Olha só, pode. pequenininho. Então, para esse filme americano. Eu trabalhei no juizado, né, no núcleo de primeiro atendimento, e um amigo me ligou pedindo um SOS que eu fizesse uma audiência no GCRIM. Falei, olha só. A pessoa civilista, vou fazer audiência no GCRIM. Professora. Não, audiência de conciliação. Tranquilo! Priscila, pelo amor de Deus, me salva. Então, vamos lá, vamos ajudar o amiguinho, né? Conciliação, tranquilo. Chego eu com essa... Zen, gente. Eu sou a pessoa mais zen do mundo. Cheguei zen. O conciliador foi meu aluno, não é? E o serventuário também conhecido. Gente, olha só, professor devia ser proibido de advogar, cara. Chega lá, conhece todo mundo, abre todas as portas. Todo mundo me Conselho, abraçando. conselho, vai começar a advogar? Tem talento para falar, é inteligente? Seja professor. Você vai conhecer o fórum inteiro, entendeu? Todos os estagiários, serventuários, todos os juízes. Seu processo vai andar mais rápido. Enfim, cheguei lá com esse jeitinho, abracei o conciliador, o serventuário, porque eu trabalhava ali no primeiro atendimento também, então conhecia todo mundo. Possibilidade de acordo, era uma briga de trânsito, a parte xingou a outra, vice-versa, é uma coisa que tem que terminar no acordo, né? Todo mundo está culpado ali. Enfim, não fechei o acordo, e aí o meu colega ligou e falou assim, olha, agradeceu, mas eu vou falar a verdade, a minha cliente te detestou. Falei, como assim, não é? Pô, fui super simpática com ela, gentil, porque ela esperava um advogado... que fosse brigar. Bater na mesa, cuspir no chão, xingar, sabe sei lá o quê, arrogante. Disse que você foi muito simpática. Fofa. Muito fofa. Eu falei, gente, mas olha só, já vem de um estresse, que é o próprio evento, a discussão, não é? Vai parar no judiciário. Uma briga de trânsito, um fechou o outro, xingou a mãe do outro. Queria a mesma coisa no judiciário. Exatamente. Então, eu tenho que chegar com esse ar conciliador, não é? Mais zen. Essa é a advocacia. A gente ganha Essa mulher no conhecimento. nunca procurou a Priscila para se divorciar na vida. Exatamente. Se tivesse procurado, eu teria feito um mega acordo, ó, sem a pessoa sentir. Ai, gente, o papo foi tão gostoso. Ai, gente, eu acho que eu ficaria aqui a tarde Não inteira. Também ficaria, foi muito legal. Bom, gente, hoje nós falamos aqui sobre nicho na advocacia. Priscila é uma apaixonada por família de sucessão, professora, mestre em psicologia. Eu não consigo nem falar, não dou conta, não cabe na minha mão. Quem dera. Mãe, esposa, advogada, amiga gente, maravilhosa. Amiga. E ela hoje trouxe um pouquinho ali do olhar dessa questão da sucessão, como é que vai ficar isso, a diferença do Código de 1916, do Código de 2022, do anteprojeto de reforma do Código Civil, como é que vai ficar ali a questão do cônjuge, se concorre, se não concorre, como é que fica a meação. E esclareceu várias dúvidas. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo hoje vai ter esclarecido que devo fazer um planejamento familiar, devo fazer um testamento, devo conversar com meu parceiro sobre essa questão de partilha, o que fica para quem, qual é o regime que a gente vai adotar. Isso é extremamente importante. Não pule essa etapa da sua vida. Você, principalmente, que está começando aí a sua vida de casal, é um tema sensível. Nós não gostamos de tratar desses assuntos, são temas extremamente desagradáveis, né? Ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de separação, ninguém gosta de falar de guarda de filho numa eventual separação, mas que são coisas que, se pensadas lá no nascedouro, vai te evitar problemas futuros. Obrigada por todos vocês que nos assistem e até o próximo episódio de Adorei Fora o Glamour. participar. Um beijo, gente.